Irmãos, nós vamos dando sequência às nossas meditações. Lucas capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 21. Lucas capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 21. Amém? Diz-nos assim a palavra do Senhor. Pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus. Iam com ele os 12 e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidades. Entre elas estavam Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana, e muitas outras que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e seus discípulos. Certo dia, uma grande multidão, vinda de várias cidades, juntou-se para ouvir Jesus, e ele lhes contou uma parábola. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, onde foram pisadas, e as aves vieram e as comeram. Outras caíram entre as pedras e começaram a crescer, mas as plantas logo murcharam por falta de umidade. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram com elas e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quando ele terminou de dizer isso, declarou: "Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção." Seus discípulos lhe perguntaram o que a parábola significava. Ele respondeu: "A vocês é permitido entender os segredos do reino de Deus, mas uso parábolas para ensinar os outros, a fim de que quando olharem não vejam, quando escutarem não entendam." Este é o significado da parábola. As sementes são a palavra de Deus. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas o diabo vem e arranca do coração dele e os impede de crer e ser salvos. As sementes no solo rochoso representam os que ouvem a mensagem e a recebem com alegria. Uma vez, porém, que não têm raízes profundas, crescem apenas por um tempo e depois desanimam quando enfrentam provações. As que caíram entre espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida, de modo que nunca amadurecem. E as que caíram em solo fértil representam os que, com o coração bom e receptivo, ouvem a mensagem e a aceitam e, com paciência, produzem uma grande colheita. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois cobri-la com uma vasilha ou escondê-la debaixo da cama. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde a sua luz pode ser vista pelos que entram na casa. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado, e tudo que está oculto virá à luz e será conhecido por todos. Portanto, ouçam com atenção, pois ao que tem, mais lhe será dado, mas do que não tem, até o que pensa ter lhe será tomado. E então a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiram chegar até ele por causa da multidão. Alguém disse a Jesus: "Sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo." Jesus respondeu: "Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam." Amém. Oremos. Pai querido, Deus eterno, em nome de Jesus, o teu Filho amado, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio de poder ouvir e meditar na tua palavra. Nós queremos te pedir que o Senhor fale ao nosso coração nesta manhã, Senhor. O Senhor conhece a condição em que cada um de nós aqui entramos. O Senhor sabe que somos falhos, que somos pó, Senhor. Mas tende misericórdia de nós, alcança o nosso coração nesta manhã, derruba, Senhor, todas as paredes de resistência no nosso coração e na nossa mente, para que possamos entender e compreender a Tua palavra. Dá-nos um coração rendido a Ti, Senhor, para a honra, louvor, exaltação e a glória do Teu nome. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto de hoje, na verdade, são 4 pequenos textos, né? Então, eles vão ter algumas lições. Quando foi feita assim, a divisão das pregações, né?
como eu sou café com leite, o Lucas, o Gui e o Cris me deram um chá para escolher os textos primeiro. E aí, quando eu vi aqueles textos enormes, igual do Gui da semana passada, eu passei longe, porque eu falei assim, esse negócio de resumir muita coisa em pouco tempo assim, é uma habilidade que Deus deu para o Lucas, eu ainda não tenho. Eu falei assim, então eu fugi deles. Mas esse aqui não teve jeito, ainda ficou 22 versículos, né? 21. Mas eu vou tentar terminar eles dentro do tempo. Não, eu vou terminar dentro do tempo, né? Nem que eu não fale tudo, mas não se preocupe que vocês não vão embora para casa às 14h. Mas vamos tentar aqui ver o que Deus nos dá graça, né? Quando a gente começa com esse texto, você vai ter 4 histórias, né? Na minha Bíblia está dividida assim: as mulheres que seguiam a Jesus, a parábola do semeador, a parábola da lâmpada e a verdadeira família de Jesus. Lógico que isso aqui não é algo que está no texto bíblico, foi algo que foi colocado depois só para ajudar a gente na compreensão. Mas como a gente vem numa meditação sequencial no livro de Lucas, a gente vai ver que tem um propósito pelo qual Lucas organiza o texto dessa forma. E quando a gente ouviu na semana passada e na retrasada, semana retrasada o Lucas falou sobre as pessoas que compõem o reino de Deus, que são chamadas por Deus, que são pessoas comuns. Na semana passada, o Gui falou a respeito das pessoas que são marginalizadas, que Jesus vai ao encontro delas. E aí o texto de hoje começa falando de pessoas que caminhavam com Jesus, na caravana de Jesus. E ele menciona os discípulos, e aí ele menciona algumas mulheres que foram curadas ou foram libertas, e agora elas caminham com Jesus. É interessante a gente entender que não era incomum, no Antigo Testamento, na época de Jesus, não era incomum que rabinos fossem sustentados por mulheres, como é o caso aqui que a Bíblia descreve acerca de Jesus, de que mulheres contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e seus discípulos. Mas era incomum que essas mulheres acompanhassem os rabinos, era incomum que elas ficassem na companhia deles, e a gente vê que com Jesus isso acontece. Elas não apenas ofertam a Jesus recursos para que ele pudesse ter provisão no desenvolvimento do seu ministério, mas elas caminham com Jesus. E quando a gente pensa na mensagem da semana passada dos marginalizados, quando a gente pensa na semana retrasada na mensagem das pessoas comuns, a gente começa a entender que a família de Deus, no livro de Lucas, vai se desenhar por uma família de Deus que é marcada pela diversidade. A comitiva de Jesus é composta por homens, ela é composta por mulheres e ela é composta por gente de toda espécie. Quando a gente pensa na mensagem da semana retrasada, o Lucas falou, olha, entre os discípulos de Jesus tinha os zelotes, que eram aqueles que estavam dispostos em pegar armas para defender a nação, mas também tinha Levi, que era um cobrador de impostos, alguém que trabalhava para o Império Romano. E agora essas pessoas estão juntas na comitiva de Jesus. E agora a gente tem um incremento. A gente tem uma mulher que foi curada de enfermidade, a gente tem uma mulher da qual foram expulsos demônios. Alguns comentaristas vão dizer que provavelmente, talvez, aquela mulher que enxuga, limpa os pés de Jesus com o seu choro e enseca com seus cabelos, talvez fosse Maria Madalena, que talvez fosse uma prostituta. E junto com essas mulheres tem esposas do administrador de Herodes, você tem mulheres ricas, você vai ter mulheres que são da alta sociedade, mulheres que são nobres, mas mulheres que são plebeias, e aí você começa a perceber que naquele montoado de gente que segue a Jesus, é presente a marca da diversidade. E é lógico que a diversidade que o texto bíblico nos mostra presente na comitiva de Jesus não é necessariamente uma marca da diversidade como a sociedade tenta impor para nós nos dias de hoje. Mas a diversidade ela é presente. Você vai ver Jesus o tempo todo salientando que o reino dos céus é para todos. E a gente precisa entender isso acerca da nossa comunidade. Às vezes a gente consegue perceber alguns equívocos de comunidades que elas gostam de focar em determinados públicos. E você vai ver que essa não é a marca do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é para todos. A diversidade de Jesus ela precisa ser presente no nosso meio porque a gente cresce com a diversidade. Deus trabalha em nós por meio da diversidade. Pessoas que são muito estudadas, pessoas que não têm estudo algum, pessoas que são muito jovens, pessoas que são muito velhas, pessoas que têm muito dinheiro, pessoas que não têm dinheiro, que têm falta dele. E o que Jesus faz? Jesus junta todas essas pessoas para mostrar que nele nós podemos ser um corpo, uma comunidade e glorificarmos a Deus juntos. Dito isso, eu vou voltar nessa parte da comunidade só lá no final do texto, quando vai falar da verdadeira família de Jesus, e eu quero prosseguir para o próximo ponto, que é
sobre a parábola do semeador. Quando a gente olha para essa parábola, e se você deu uma olhada lá quando a gente é lançado, né, os temas no YouTube, você vai ver que o nosso tema de hoje é o ensino por parábolas. E você vai ver que Jesus ele fala muitas parábolas no decorrer do seu ministério. Os evangelhos sinóticos colocam a parábola da semeadura sempre como a primeira das parábolas, e é porque ela é uma denúncia para o nosso coração. Quando Jesus começa a ensinar por parábolas, a parábola ela tem duas verdades que são muito gravadas para nós quando a gente olha para as parábolas. As parábolas, elas tanto servem como um instrumento de salvação, como elas servem como um instrumento de condenação. O que isso quer dizer? Jesus faz anúncio das boas novas por meio de parábolas, porque por meio de parábolas ele já mostra quem realmente quer conhecê-lo e quem não o quer. Jesus conta a parábola do semeador, e aí a história que a gente já leu, umas caem em solo rochoso, umas caem no solo duro, outras caem entre espinhos e uma cai em solo fértil. E aí depois disso, os discípulos vão até Jesus e dizem assim: mestre, explica-nos a parábola. E aí a gente começa a perceber dos motivos pelos quais Jesus conta por parábolas. Veja que os discípulos, eles ouvem as parábolas, mas eles não se contentam em apenas ter ouvido aquilo que Jesus disse, mas sem ter compreendido, sem ter entendido nada. Quando eles se dão conta, se apercebem e falam assim: eu ouvi o que Jesus falou, mas eu não entendi o que Jesus falou. E aí eles vão até o mestre e dizem assim: Senhor, nos explica a parábola. Olha, o que o Senhor falou foi muito bonito, mas eu quero entender. Eu quero realmente compreender o que é que o Senhor queria comunicar quando o Senhor disse essa parábola. E Jesus explica a eles as parábolas. Eu acho que talvez seja, dos 4 textos, a lição mais importante que a gente precisa guardar nesta noite é de que, se o nosso coração realmente quer Deus, a gente vai encontrá-lo. Tem uma lei ou um princípio bíblico, depende da maneira como você quer entender, que diz assim: buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto se está perto. Mas o mesmo princípio, ou uma consequência dele, diz assim: aquele que busca, encontra, ao que bate, se ele abre. Existe um princípio bíblico em Deus que é o seguinte: se você quer Deus, ele vai se revelar a você. É impossível, é completamente impossível você ler o texto bíblico e dizer assim: poxa vida, eu queria mais de Deus e Deus não me dá. Eu queria conhecer mais de Deus e Ele não me permite conhecê-lo. Isso é impossível quando você lê o texto bíblico. Há um padrão no ensinamento de Jesus que é: todas as vezes que você chega-se diante de Deus querendo conhecê-lo, querendo servi-lo, querendo mais dele, isso vai ser te dado. Tanto é que quando você olha para o texto bíblico, você vai ver, os discípulos chegam para Jesus e dizem assim: nos explica a parábola. E Jesus diz assim: não, isso aí é problema de vocês. Vão pensar, vão refletir. Não, quando eles chegam para Jesus, nos explica a parábola, Jesus explica a parábola. Mas você percebe que o texto vai dizer que certo dia uma grande multidão vinda de várias cidades juntou-se para ouvir Jesus. Mas aí o texto disse: quem é que pede para Jesus explicar a parábola? Os discípulos. Tinha uma multidão tão grande. Jesus fala algo que ninguém entende. E no meio da multidão ninguém diz assim: Senhor, explica isso aí, a gente não entendeu. Porque a parábola ela faz essa divisão entre aqueles que realmente querem ouvir Jesus, querem entender a sua mensagem, querem viver aquilo que ele ensina, e aqueles que estão conformados em apenas estar na multidão e ouvir. Ah, você já ouviu Jesus? Ah, eu já ouvi. Mas o que ele disse? Ele disse isso, o que significa? Ah, não sei. E os discípulos não, eles não se conformam. Eles querem mais de Jesus. Quando a gente olha para o ensino das parábolas, e eu acho que essa é a lição principal para nós hoje, é de quando a gente se ver diante da palavra de Deus, diante dos ensinamentos de Deus, eu me questionar, dizer assim: qual é a postura que eu tenho diante da palavra de Deus? Qual é a atitude que eu tenho em relação à palavra de Deus? Eu quero realmente conhecer a Deus? Porque aí a gente vai meditar agora um pouquinho acerca das pessoas a quem a palavra de Deus ela é pregada. E a primeira pessoa que o texto se refere a quem a palavra ela é pregada, acerca de quem a palavra é semeada, é aquela que tem o coração duro. E quem é a pessoa que tem o coração duro? A pessoa que tem o coração duro é aquela que ouve a palavra de Deus, mas ela não presta atenção. E embora o texto, no seu contexto maior, esteja falando de salvação, eu queria perguntar para nós nesta manhã:
Será que quando nós entramos neste lugar, o nosso coração ele está como um solo fértil, aberto para receber a palavra de Deus? Ou a gente está aqui com o coração duro, que ouve a palavra de Deus, mas não presta atenção? A nossa mente está divagando, pensando em mil e outras coisas. A gente não se preocupa com aquilo, com a letra daquilo que a gente canta. A gente não medita. Porque o que é que um coração duro tem? No final das contas, um coração duro é aquele que está conformado com a sua vida. Ele está conformado com a vida que ele vive, ele está conformado com as suas crenças, com as suas verdades. O que é um coração duro? Um coração duro é aquele que passou tanta gente por ele, passou tantas circunstâncias, tantas das coisas da vida, e aquilo foram um terreno que foi pisado. O que é um caminho? Para quem viveu um pouco no interior sabe, normalmente o caminho é formado que vai tanta gente passando, e ele vai sendo tão pisado, que em determinado momento ele solidifica. Ele fica rígido, e ele é diferente do caminho da plantação. Se você anda por qualquer meio de mato, você vê o caminho, que é onde as pessoas andam, não nasce nada. Você tem plantas aos lados, dos dois lados, ou de um lado só, e o caminho ele é solidificado. Ele falou, olha, é nesse terreno que caiu a semente. E ela não frutificou. E aí um questionamento para nós nesta manhã é, será que quando nós entramos nesse lugar, o nosso coração não está como uma estrada? Que tanta gente passou e pisou, que tanta coisa da vida aconteceu, e aquilo foi batendo a terra do nosso coração de maneira que ele está tão duro que a gente chega aqui e a gente não presta atenção no que a gente está ouvindo. A palavra não penetra no nosso coração porque a gente se tornou insensível. A gente está tão conformado no nosso orgulho, no nosso ego, com as nossas verdades, com aquilo que a gente já está vivendo, que a palavra de Deus não tem condições de chegar até nós e fazer com que a gente frutifique. Quando você olha para um coração duro, é um coração que ele se tornou insensível por causa da rotina. A vida transformou a gente de tal forma que fica tudo no automático. Vir para a igreja vira uma coisa, uma atividade automática. Cantar vira algo automático. A nossa boca funciona, a gente está aqui cantando, a mente está divagando para outro lugar, a gente está aqui ouvindo, os olhos estão olhando, o corpo está aqui, mas o coração, a palavra está batendo e está respingando para outro lugar, ela não entra. Um segundo coração, o texto diz, é aquela semente que caiu entre os espinhos, ou que caiu, a primeira que cai à beira do caminho, e a segunda é a que cai no solo rochoso. E que solo rochoso é esse? O solo rochoso é aquele superficial. Quando a gente pensa num solo rochoso, o texto diz que é aquele que não tinha raiz em si mesmo. E esse solo rochoso, no final das contas, é um coração muito emotivo, muito emocional. Não que as emoções elas não sejam necessárias na nossa vida, não que elas não façam parte. Mas o texto diz que é aquele que recebe com alegria. É aquele que chora, pode ser aquele que chora, pode ser aquele que fica entusiasmado assim que ele ouve a palavra, mas ela não tem raiz, ela não tem profundidade. O Martin Lloyd Jones ele conta uma história em um de seus livros, que ele diz que ele estava pregando um sermão de domingo. Martin Lloyd Jones era escocês, pastoreando uma igreja na Inglaterra. Os irmãos sabem que os ingleses eles não são tão emotivos quanto nós brasileiros somos, né? Eles são mais fechados. E aí ele diz que viu um homem dentro da igreja que não pertencia à comunidade, e aquele homem chorou, se emocionou, e acabou o culto, aquele homem foi embora. No meio da semana, ele está andando pela cidade e ele encontra aquele homem. E aquele homem diz assim para ele, pastor, se o senhor tivesse feito o apelo no domingo, eu teria aceitado Jesus. Mas percebe? Ele encontra com ele no meio da semana. E ele não se converteu. Ele estava dizendo, olha, eu estava tão levado pela emoção no domingo, pelo que eu ouvi, que se o Senhor tivesse feito um apelo, em cima da emoção que eu estava sentindo, eu teria tomado uma decisão. Mas agora que a emoção passou, a decisão não existe. E a gente precisa tomar cuidado para que quando a palavra do Senhor venha sobre nós, a gente não tenha um coração superficial, que se alegre quando está cantando, que chora, que quando se alegra, quando recebe a palavra, que chora, mas que não tem raízes. E por que é que não tem raízes? Por que é que não tem perseverança? Porque é alguém que não calcula o custo daquilo que está ouvindo. Por isso o texto diz que é aquele que quando as provações vêm, ele perde, porque ele não tem raiz. É alguém que no calor da emoção acha aquilo tudo maravilhoso, aquilo tudo muito lindo, mas não para pensar o custo do discipulado.
A mensagem de Jesus é uma mensagem de salvação, mas que compreende dentro dessa mensagem de salvação que nós teremos sofrimento, que nós passaremos por angústia. É um caminho de renúncia, é um caminho que nos chama a tomar uma cruz, símbolo de morte, e seguir a Jesus. É maravilhoso a gente ouvir a palavra de Deus. É maravilhoso quando a gente pode se derramar diante do Senhor, ao ouvir a sua palavra, a entoar o cântico do Senhor, mas isso precisa criar raízes em nós. A gente precisa refletir sobre aquilo que a gente ouve, a gente precisa meditar sobre aquilo que a gente ouve. E aí, vem um outro questionamento para nós nesta manhã, que é, a gente ouve a palavra aqui aos domingos, e o que a gente faz com essa palavra no decorrer da nossa semana? Quantos de nós temos parado para refletir sobre aquilo que a gente ouve aqui aos domingos no decorrer da nossa semana? E não só necessariamente aquilo que a gente ouve aqui aos domingos, mas as pregações que a gente pode ouvir no decorrer da nossa semana, porque com o YouTube hoje, com os podcasts, é muito fácil. Se você quiser, você pode passar o dia inteiro se enchendo de ouvir a palavra de Deus. Mas e aonde é que fica a nossa reflexão? A palavra do Senhor diz assim, que o homem bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. Ele não disse que é aquele que ouve, é aquele que medita. É aquele que ouve a palavra e ele começa a prestar atenção, ele começa a prescrutar, a examinar a sua vida de acordo com aquela palavra. É alguém que ouve a palavra e começa a pensar como é que aquilo pode ser aplicado na vida dele, que ouve a palavra e começa a meditar acerca do seu coração, das suas verdades internalizadas, comparando-os com a palavra e vendo qual é a verdade de Deus para a vida dele. A vida de um coração superficial, ela é uma vida de um evangelho que é um falso evangelho. Muitas pessoas se animam quando ouvem o evangelho porque elas estão ouvindo um evangelho falso, que é um evangelho de benefícios, de lucros. Já faz um tempo em que eu tenho muita resistência com um determinado tipo de pregação e um determinado tipo de apelo. Eu venho de uma igreja que tem o hábito de fazer apelo no final do culto, e não que o apelo em si seja errado, mas eu falo para você, assim, quem é que não vai querer Jesus com esse tipo de apelo? Pensa assim, você chega na vida, o seu casamento está um bagaço. Alguém diz assim, venha para Jesus que ele vai restaurar o seu casamento. Quem não quer um casamento restaurado? Você está todo endividado, venha para Jesus que ele vai trazer prosperidade sobre a sua vida. Qualquer homem que está com a vida endividada, que está com problema, quer alguém que lhe dê providência e provisão. Venha para Jesus que as suas enfermidades vão ser curadas. Pô, quem é que está doente e que não quer ficar com saúde? Esse tipo de evangelho, ele é muito receptivo aos ouvidos daqueles que verdadeiramente não estão procurando o Senhor, ou que, ao procurarem o Senhor, se deparem com isso, porque isso toca no nosso ego, na nossa carne. É benefício para mim, é benefício para você, e não que essas coisas não aconteçam. O nosso Jesus cura enfermidade? Ele cura. O nosso Deus traz prosperidade? Ele traz. O nosso Deus restaura casamento? Ele restaura. Mas isso não é o objetivo da nossa fé. Isso é consequência de nós vivermos uma vida com Deus, de nós sermos servos dele, dele ser o nosso Senhor, dele ser o nosso Pai. E aí, por ele ser o nosso Pai, ele nos abençoa. Mas quando se ouve um evangelho que oferece tanto lucros e benefícios, e aí o que o texto diz? Quando vêm as provas e as lutas, eles logo se afastam, porque eles não têm raízes. Eles estavam tanto de olho no benefício, naquilo que eles podiam ganhar, que a hora que as tribulações vêm, não, peraí, ninguém me disse isso aqui. Eu disse que eu ia ter prosperidade, agora as coisas estão ruins. Disse que o meu casamento ia ser restaurado, mas depois não disse que ia ter enfermidade. E aí a Bíblia diz que essas pessoas, elas se escandalizam e elas largam a fé. Mas há um terceiro coração que a palavra de Deus nos diz, que recebe a palavra, a semente da palavra de Deus, e eu entendo ele como um coração ocupado. O texto diz assim, as que caíram entre espinhos representam outros, que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida. Um coração ocupado é diferente de um coração distraído. O primeiro coração duro é aquele que não presta atenção porque ele está distraído. Esse coração é aquele que não presta atenção na palavra porque o coração dele tem concorrência. A gente vai ouvir a palavra de Deus e a gente está aqui ouvindo a palavra de Deus, mas a gente está preocupado com o que a gente pode ganhar amanhã no trabalho.
a gente está preocupado com o boleto que tem para pagar amanhã, com a enfermidade, a gente não consegue centralizar o nosso coração, a gente não consegue estabelecer prioridade. Um coração ocupado é aquele que permite que os prazeres da vida concorram com a palavra de Deus o tempo todo no coração dele. Está tão preocupado em ter prazer na vida, em ter uma vida feliz, uma vida de sucesso, uma vida de vitória, que ele não deixa a palavra de Deus penetrar no coração dele, porque às vezes a palavra de Deus vai dizer que aquela não é a vida que Deus tem para você. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai ver imensas histórias, muitas histórias, de pessoas a quem Deus disse algumas coisas para ela que a gente não ia gostar de ouvir. Aqueles que estão solteiros aqui, eu conheço alguns solteiros da igreja, e os irmãos pensam em se casar. Quando eu era solteiro, eu pensava. Mas Deus olha para Jeremias e diz assim, Jeremias, você não vai casar, tá? Para você, eu não quero que você case. E eu fico assim, pô, eu vou ouvir a palavra de Deus, e se Deus disser para mim que não quer que eu case, o que eu faço da minha vida? É um sonho, é um projeto? Pô, eu quero ser rico, mas e se Deus quiser dizer para mim que Ele me escolheu para ser pobre? Pô, eu quero ter muita saúde, eu quero viver bastante, mas e se Deus disser para mim que Ele não quer me fazer alguém saudável, que Ele quer me permitir viver na enfermidade dependendo dEle? Eu não quero ouvir isso. E às vezes, quando nós olhamos para o ensino de Jesus por parábolas, a maior dificuldade é essa. Porque quando nós estamos centrados em coisas das quais nós não queremos ouvir outra coisa. Ontem eu estava numa conferência e foi falado de uma menina de 16 anos, talvez alguns de vocês tenham ouvido falar dela, que morreu por causa dessa febre. E era uma conferência cristã, a mãe dela estava lá servindo, ela tinha ajudado a preparar muitas das coisas que foram feitas na convenção, na conferência. E aí estava se falando dela, ela morreu com 16 anos. A gente não sabe o que reserva para nós o dia de amanhã, se algum de nós vai estar vivo. Mas e se Deus quiser dizer para nós que a vida é breve? Será que a gente quer ouvir? Porque Jesus diz assim na sua palavra, não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Tem um princípio em Deus que é assim, Deus não vai te dar se você não quer receber. O texto bíblico também diz assim, aquele que não tem dinheiro, vinde e comprai de graça. Eu ouvia uma palavra esses dias de um irmão, que aí ele tinha ouvido a pregação de outro irmão, e aí ele ouviu uma coisa e ele explicou de outra, e aí eu vou reproduzir o que os dois disseram, né? Porque foi legal, é bom, então, tudo que é bom. Ele disse assim, que ele estava ouvindo um irmão pregar, e ele disse assim, que a moeda do interesse, do reino, é o interesse. Ele disse assim, você tem interesse? Se você chega diante de Deus com interesse, Ele te dá. E aí ele disse assim, eu gostaria de parafrasear o que o irmão diz, dizer assim, a moeda do reino é a fome. Se você tem fome, pode chegar em Deus que Ele vai saciar a tua fome. Mas a fome dEle não é fome de sucesso, não é fome de riqueza, não é fome de prazeres, porque a fome que Deus se compromete a saciar é a fome dEle. Jesus disse assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem está cansado quer descanso. Quem está sobrecarregado quer descanso. E ele diz assim, olha, se você está sobrecarregado e você quer descanso, vem em mim que você vai entrar em descanso. Só que o problema é que às vezes o descanso que a gente quer não é o descanso que Jesus quer dar. Às vezes o descanso que eu quero é, poxa vida, minha vida vai vir num aperto, Jesus, eu quero uma abundância de provisão. Aí eu vou descansar, né? Eu não vou ter preocupação com o que eu vou ter que pagar. Jesus disse, não. O descanso que Ele quer dar é de você saber que Ele é o teu Pai que provê todas as coisas. Que independente da necessidade ou da adversidade, Ele está cuidando de mim e de você. Mas quando a gente não quer esse tipo de cuidado, a gente não ouve esse tipo de cuidado. Quando a gente não quer ouvir a voz de Deus dizendo isso para a gente não ouve. Essa semana eu falei para uma pessoa, a gente estava falando acerca de um assunto, e eu disse assim para ela, você não, é alguém que eu tenho muita intimidade, né? Então eu disse assim, olha, você não consegue enxergar isso, porque você não quer enxergar isso. Você está tão preso em uma verdade que você não quer ouvir a palavra de Deus te dizendo o contrário do que aquilo que você pensa. Eu falei, olha, você pensa isso porque você não está refletindo sobre o que a palavra de Deus diz. Por quê? Porque está tão preso numa verdade que a gente não quer. Quando a gente vive essa posição, irmão, e eu não estou dizendo isso dessa pessoa, todos nós somos assim. Em alguma área da nossa vida, às vezes a gente tem resistências em nós,
que a gente põe aquilo como uma barreira e não permite que a palavra de Deus penetre no nosso coração, porque a gente está tão certo daquilo, aquilo dá para a gente tanta segurança, tanta certeza, que a gente fica agarrado àquilo. O nosso coração é tão orgulhoso que a gente não quer se sujeitar a ouvir o que Deus e a sua palavra querem nos ensinar. Um coração ocupado é aquele que não tem tempo para Deus. É um coração que tem dificuldade de estabelecer prioridade. E se tem uma coisa difícil para nós nos nossos dias, é que os nossos dias são tão cheios de tanta coisa. Ontem, a Marta falou assim para mim, a gente estava voltando da conferência, no carro, e ela disse assim, amor, será que a nossa vida não está errada? Porque a gente tem tanta coisa para fazer, Deus podia nos dar mais tempo. Eu disse assim, amor, se Deus desse mais tempo, a gente ia achar mais coisa para colocar nesse tempo. A questão é, a gente tem que aprender a estabelecer a prioridade. Onde é que fica o nosso tempo de devocional com Deus? O nosso tempo de meditação diária da palavra de Deus? Onde fica o nosso tempo de oração diária da palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela é abundante. Uma coisa que é linda na parábola do semeador é que aquele que semeia, ele não está preocupado com o prejuízo que ele vai ter da semente que não frutifica. Você parece até um desperdiçador. Porque imagina, eu já morei no interior e eu já plantei, não do jeito que é a semeadura aqui. A semeadura da Palestina, alguns vão dizer assim, que eles saíam jogando e alguns passavam um arado depois para jogar uma cobertura de terra sobre a semente. Mas imagina, você está vendo um caminho, faz sentido alguém jogar semente, se você está vendo que ali tem um caminho, aquilo não vai. Mas aquele que semeia a palavra, ele semeia em todos os lugares. Há uma abundância da semeadura. A palavra de Deus, ela é para ser semeada em qualquer coração, em qualquer vida. Até naqueles locais onde a gente acha que não vai dar fruto. Porque para nós, a parábola tem duas posições, né? Em determinado momento, a gente é aquele que recebe a palavra, que recebe a semente, e depois nós vamos ser aqueles que também semeiam. E você vê que no texto, aquele que semeia a palavra, ele semeia em todos os lugares. Ele semeia no terreno rochoso, ele semeia no terreno com espinho, ele semeia no terreno que é solidificado, que é pisado, que é o caminho, mas ele também semeia no solo fértil. E, por fim, o texto fala que ela é semeada num solo fértil, que produz a 1 por 100. Quando você olha para esse texto e você pensa que Jesus está falando com o povo da Palestina, alguns estudiosos vão dizer que, em média, uma semeadura na Palestina rendia aproximadamente, quando dava muito, 7,5 vezes o valor de uma semente. É como assim, você plantou uma, você vai colher aí com uma colheita muito, muito farta, 7,5 vezes a mais, 7 sementes e meia. Alguns deles vão dizer que o normal na Palestina era você semear 1 e colher 3 e colher 4. E aí o texto bíblico, Jesus diz que colhe a 100 por 1. Isso é uma colheita baseada no amor e na graça de Deus, porque ela é uma colheita milagrosa. Ele diz assim, é mais do que o que a terra poderia produzir. Isso é a ação de Deus trabalhando para que o fruto cresça, amadureça e para que o nome de Deus seja glorificado. E isso é uma lição de Deus para o nosso coração, porque nós somos chamados a receber a palavra de Deus e a darmos frutos. Mas a entendemos que o fruto não diz respeito à nossa natureza. Porque, irmão, a gente é tão podre, tão falho, que se dependesse de nós para frutificar, não sairia nenhum por um. A semente cairia e apodreceria, mas o texto quer dizer que o nosso Deus é aquele que faz com que a semente cresça e ela dê fruto e dê 1 para 100. Outros evangelistas vão colocar de 30 ou de 60 por 1, mas Lucas fez questão de colocar de 1 para 100 para mostrar o poder de Deus operando na frutificação da sua palavra nas nossas vidas. E quando a gente olha para todo esse processo de ter um coração duro, de ter um coração superficial, de ter um coração ocupado e de ter um coração frutífero, um coração sensível à voz de Deus, tudo isso diz respeito à maneira como nós ouvimos a palavra de Deus. O texto que a gente iniciou o culto desta manhã diz assim, que o texto de Apocalipse diz assim, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja.
É engraçado, né? Porque se você pensar, todos nós temos ouvido. Mas ele diz assim, aquele que tem ouvido, assim, é aquele que quer ouvir. Aquele que realmente quer receber. A palavra do Senhor diz assim, e o Senhor não nos dá o Espírito por medida. É muito lindo, irmão, quando você vê isso, porque às vezes a gente olha para a vida de um irmão e diz assim, pô, aquilo que Deus deu para o irmão, para mim não dá. E nós temos que entender que dentro da diversidade que Deus deu no corpo, há alguns dons que Deus deu para uns, não deu para outros. Eu queria cantar como o Vini, mas se eu for cantar, só Jesus na causa, os vidros quebram, os irmãos vão querer ir embora, não vai dar certo. Eu ainda pretendo fazer umas aulas de canto, vai dar para ficar mais afinadinho, mas a voz não tem jeito, né? Uma vez eu estava no pátio cantando, e aí e o pessoal gostava de ficar me zoando bastante. Aí o pessoal falava assim, japonês, pelo amor de Deus, para de cantar, tá muito feio. E eu sempre gostei muito de música, então cantava muito. Aí teve um irmão que ele cantava, tinha CD gravado, e aí ele chegou assim para mim e disse assim, irmão, quando eu era mais novo, era que nem você. Eu cantava mal, e minha mãe vivia falando para eu não cantar, e aí eu pedi a Deus, e Deus transformou a minha voz. Hoje eu canto afinado, bonito, tenho CD gravado. Aí o irmão disse assim, irmão, pelo amor de Deus, não fala isso para ele não. Ele já fica cantando desse jeito, sem ouvir essas coisas, você diz um negócio desse ainda. Mas daqui já passou uns 15 anos, né? E não melhorou não deu certo. Eu falo assim, até brinco com a Márcia uma vez, né? Falo assim que quando Deus nos der filhos, se for a sua vontade, que Deus abençoe que não puxe nem eu nem ela, porque se juntar eu e ela cantando e ele nascer desse jeito, misericórdia, coitado. Mas a gente precisa entender que, a despeito de dons, que é outra coisa, a presença de Deus na nossa vida, Deus não quer dar mais para um do que para outro. Deus, a Bíblia diz que nós temos um chamado de Deus que é chamado para sermos santos. Assim, poxa vida, aquele irmão vive uma vida de santidade, ele é tão humilde, ele conhece tanto a palavra de Deus. Deus tem isso para mim, para você. Deus quer derramar sobre você e sobre mim a abundância do Espírito Santo, para que a gente viva em plenitude a vida do Espírito Santo de Deus. Não é para a gente olhar para aquele, pô, aquele lugar para mim, ele é inalcançável. Não, há mais de Deus para mim e para você, se nós realmente o buscarmos com todo o nosso coração. Aí diz assim, vós me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus deixou muito claro que a gente o encontra se a gente buscar e se o nosso coração realmente o quiser. Quando a gente olha para o ensino, por parábola, ele é um ensino que mostra que Deus dá para quem quer, mas para aquele que não quer, a parábola ela serve como julgamento, porque veja assim, ó, você ouviu, mas você não quis. Aí eu queria, não quis. O texto bíblico, ele é dado por Jesus através de parábolas, muitas vezes, para denunciar o nosso coração. E aí isso vem para nós, algo com a qual nós precisamos nos preocupar. De fazer um autoexame da nossa vida nesta manhã e pensar, pô, eu estou aqui nessa manhã, eu estou aqui domingo após domingo, e como é que tem se dado o meu relacionamento com Deus e com a sua palavra? Porque se a palavra de Deus não tem gerado fruto na minha e na sua vida, é porque no fundo a gente não quer ouvir o que Deus está nos dizendo. O salmista, ele diz assim, Senhor, sonda-me e me conhece, e vê se há em mim um caminho mau, e guia-me pela vereda da justiça. Eu queria que essa oração do salmista fosse a oração do nosso coração nesta manhã. Da gente dizer, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim um caminho mau. Senhor, sonda o meu coração, mostra para mim onde estão todas as resistências que eu tenho, as áreas da minha vida onde eu não quero permitir que a Tua palavra chegue, as áreas da minha vida onde eu não quero deixar que o Senhor denuncie o meu pecado, o meu orgulho, a minha dureza. Eu quero que o Senhor mostre para mim isso hoje, mas com sinceridade, irmãos. Eu sei que todos nós temos as nossas resistências, mas a palavra de Deus nos chama nesta manhã a nós entrarmos na presença de Deus rendidos, de termos a consciência de que mesmo nas áreas onde tem resistência, diz assim, Senhor, eu quero que o Senhor reine sobre a minha vida. Eu quero que o Senhor seja verdadeiramente o meu Senhor, verdadeiramente o meu rei, o meu dono. Senhor, é verdade que eu tenho resistência no meu coração, mas derruba, Senhor, essas resistências. Mesmo quando eu não quero que o Senhor as derruba, Senhor. Porque a gente não pode ser levado por um coração superficial motivado pelas emoções, irmão. As emoções, elas fazem parte da nossa vida, elas são reais, verdadeiras, nós precisamos delas. Deus nos fez seres emocionais, que temos sentimentos, mas quando o nosso sentimento ele nos leva para longe de Deus, a gente tem que colocar ele para ser julgado pela palavra.
E eu sei que é difícil, porque parece um contrassenso. Você diz assim, olha, você não consegue ver aquilo que você não quer ver. Diz assim, mas como é então que eu vou ver aquilo que eu não vejo porque eu não quero? Mas Deus vê. O bom de nós podermos estar aqui nesta manhã é que nós estamos diante de Deus que sonda o nosso coração e nos conhece. Diz assim, Senhor, tem alguma coisa na minha vida que eu não quero ver porque eu sou orgulhoso, mas o Senhor está vendo, mostra para mim. Às vezes, Deus usa as circunstâncias para fazer isso com a gente. Às vezes, Deus usa um amigo, usa a esposa, usa um filho, usa um colega de trabalho. Às vezes, um jeito da gente perceber isso é algo que alguém sempre aponta para nós, vez após vez, ou que a vida tem apontado por meio da circunstância, vez após vez, e é Deus querendo falar ao nosso coração. E a gente está fechado, e a gente não quer ouvir. Que a gente possa se render ao Senhor nesta manhã e dizer, Senhor, me toma nas tuas mãos e faz segundo a tua vontade. Seja qual for a área da vida, seja qual for a ideia, o pensamento que eu tenho formulado, Senhor, que seja feita a tua vontade. Uma outra lição que eu quero que a gente pense nesta manhã é sobre um contexto de adversidade na pregação da palavra de Deus. Eu disse para vocês que nós somos, ao mesmo tempo, nessa parábola, aqueles em determinado momento que recebem a palavra, que recebem a semente, mas nós também estamos no lugar daquele que semeia, porque Jesus nos chamou e nos disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. E a gente precisa entender que há um contexto de adversidade, e eu vou repetir o que eu disse na última pregação, um contexto de batalha espiritual quando a gente prega a palavra de Deus. Você vê que o texto diz o seguinte, que Jesus explicando a parábola, ele diz assim, ó, as sementes que caíram à beira do caminho representam a mensagem, mas o diabo vem e arranca do coração deles e as impede de crer e serem salvos. Porque, irmãos, às vezes parece que a gente prega e não dá em nada. E parece que a maioria das vezes que a gente prega não dá em nada. Mas o texto nos diz que Satanás ele vem para roubar a palavra que é semeada nos corações. Tem um comentarista que ele fez uma analogia sobre os levantes que a palavra recebe. E ele diz assim, tudo que existe na face da terra se levantou contra a semeadura. Ele vai dizer assim, olha, se levantou todos as criaturas racionais, que é o homem, porque ele não quer receber a palavra. Se levantaram as criaturas sensitivas, que são os animais, porque o texto diz que vieram as aves e comeram as sementes que foram lançadas à beira do caminho. Ele diz, se lançaram as criaturas que são não sensitivas, que são insensíveis, que são as pedras, porque elas sufocaram a palavra. E a Bíblia diz que também vieram aquelas que são criaturas que são vivas, mas não são racionais como nós, que são as plantas. Vieram os espinhos e sufocaram a palavra. Assim, olha, quando a palavra é semeada, tudo que envolve a nossa realidade se levanta para impedir que a palavra de Deus frutifique. E a gente precisa ter isso na nossa mente quando a gente semeia a palavra de Deus. Tudo vai conspirar contra para dar errado. Mas a gente tem que entender que nós temos um Deus soberano que tem poder para fazer a palavra de Deus frutificar e que a nossa responsabilidade é semear a palavra. Se ela vai dar fruto ou não, isso é entre Deus. A palavra de Deus diz assim, um plantou, o outro regou, mas é Deus quem deu o crescimento. Que a gente não se furte da nossa responsabilidade de semear a palavra. Poxa vida, mas aquela pessoa nunca vai crer. Não se furte, porque quem conhece o coração é só Deus. Quem conhece o anseio do coração é só Deus. A nossa responsabilidade é de pregar a palavra. Quando a gente prega a palavra e ela frutifica, o nome de Deus é glorificado. E por que é que a gente tem que ter a ocupação na nossa mente e no nosso coração de pregar a palavra? A parábola da lâmpada diz que não faz sentido você pegar uma candeia e escondê-la ou cobri-la escondê-la debaixo de uma cama ou cobri-la. Ele falou, pelo contrário, quando você tem uma candeia, você a coloca no lugar alto para que ela possa iluminar a todos. O contexto da Palestina não é o nosso contexto de São Paulo, é um contexto de talvez do interior mais pobre, se alguém já conheceu, onde não tem luz elétrica, né? E aí você pega, anoitece, você pega uma lamparina, se você tem luz, o que você faz? Quanto mais alta a luz tiver, mais ela ilumina. E é esse o contexto da parábola. E quando a gente olha para isso, essa luz, o que ela é? Ela também é a palavra de Deus.
Todos esses textos que a gente viu nessa manhã, estamos vendo nessa manhã, eles dizem respeito à centralidade da palavra de Deus na nossa vida. Eles dizem assim, olha, quando a gente pega a palavra, o que a gente faz? A gente leva a palavra para todos, e o Vini disse isso no louvor, né? Para todos os cantos escuros do nosso coração. O quartinho, o local que a gente não deixa ninguém entrar, que a gente não quer que ninguém mexa. Tem um conceito na psicologia que a Marta estava me explicando uma vez. Que ela falou assim, amor, quando você vai para a terapia, independente de quem seja, todo mundo, quando vai para a terapia, tem alguma coisinha, algum quarto que a gente guarda algo lá que a gente não conta para ninguém. Assim, é algo que é como se a gente não tivesse uma abertura para se desnudar totalmente. E a gente guarda isso lá. Mas com Deus a gente não pode ter esse quartinho, irmão. Com o psicólogo dá. Com a psicóloga dá. Mas com Deus a gente não deve ter. A gente tem que permitir que a palavra de Deus brilhe sobre todas as áreas da nossa vida. E quando a gente olha isso, você vê que é engraçado porque o texto diz assim, da mesma forma, tudo que está escondido será revelado, e tudo que está oculto virá à luz e será conhecido por todos. A gente pode esconder de Deus hoje, a gente pode esconder dos homens hoje o que a gente sente, mas o texto diz que um dia todas as motivações do nosso coração vão ser reveladas. Tudo aquilo que a gente pensa, me dá um medo, na verdade, quando eu penso isso, sabia, irmão? Eu falo assim, um dia vai estar lá, o tribunal dos santos. E aí eu penso assim, Deus vai mostrar todos os nossos pecados. E aí eu falo assim, Jesus, tudo que eu pensei, tudo que eu falei, tudo que eu senti, que ninguém viu, vai estar lá para todo mundo ver. Mas aí eu falo assim, vai ter o lado bom, maravilhoso, já está tudo perdoado. Mas eu penso assim, vai estar todo mundo no mesmo balaio, porque do mesmo jeito que todo mundo vai ver o meu, eu vou ver o de todo mundo. Então, e como vai estar tudo perdoado, glória a Deus, aleluia. Mas aquilo vai servir para quê? E acho que serve para a gente hoje, é para olhar e para a gente ver o quanto a gente é mal e poder dizer, Senhor, como Tu és glorioso. Amar alguém como eu. Porque eu falo assim, Deus, se eu fosse o Senhor, eu não me escolheria. Eu falo, Deus, um ser tão ruim, tão perverso, tão maquiavélico, tão caído, tão derrubado, mas o Senhor nos amou e nos ama com um amor tão grande. E como é bom poder estar aqui em comunidade e saber que é um homem caído, eu caído, no meio de tantos irmãos caídos, mas que a gente pode dar as mãos juntos para caminhar e dizer assim, nós temos um Deus que nos ama. E que semeia a sua palavra para que a gente gere fruto e para que a gente seja transformado todo dia para a glória do seu santo e bendito nome. Mas caminhando para a última parte do texto que fala sobre a família de Jesus, ele diz assim, que Jesus está pregando e tem uma multidão que não permite que os pais, que os irmãos e a mãe de Jesus cheguem. Ele diz assim, Senhor, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem te ver. Ele diz assim, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. E aí, você, num olhar mais simplório, você pode dizer assim, Jesus está dizendo então que a família não tem muita importância. Não, não é verdade. Tanto não é verdade que na hora da crucificação, Maria, a mãe de Jesus, está aos pés da cruz, e João, o apóstolo, está ao pé da cruz, e Jesus, como filho primogênito, tinha a responsabilidade de cuidar de Maria. Alguns afirmam que provavelmente aqui, quando fala a mãe e os irmãos de Jesus, é porque José já tinha morrido, e aí mas então a responsabilidade agora, quando ele está na cruz, é de ele, como filho primogênito, cuidar da mãe, e o texto diz que ele tem irmãos e irmãs, mas ele olha para João e diz assim, homem, eis aí a tua mãe. Olha para Maria e diz assim, mulher, eis aí o teu filho. A prova de que Jesus não está negando o cuidado com a família. Que no seu último momento de vida, ele pega a responsabilidade que é dele, da sua mãe, a quem ele tanto ama, e ele confia ela aos cuidados de um discípulo a quem ele ama e que ama muito ele. A palavra de Deus nos diz assim, que ai daqueles que não cuidam dos seus, porque negaram a fé e são pior do que os infiéis. Então o texto bíblico não nos dá permissão para nós negligenciarmos a nossa família com base na palavra de Deus. Mas o que esse texto quer ensinar para nós? Jesus estava dizendo, olha, os relacionamentos mais verdadeiros são aqueles que são eternos, baseados na palavra de Deus. E, irmãos, algumas vezes a gente se depara com essa realidade dentro da igreja. Quantas vezes a gente não está com algum irmão e fala assim, nossa, a realidade que eu vivo com você, a amizade que eu tenho com você, o relacionamento com você, às vezes é mais profundo do que com um irmão de sangue. Dependendo da realidade,
Você pode se relacionar com alguém que fala, nossa, o relacionamento que eu tenho com essa pessoa é mais profundo e verdadeiro do que o que eu tenho com a minha mãe de sangue, com o meu pai de sangue. E isso acontece porque nós somos unidos pela palavra de Deus. E essa palavra faz com que Jesus nasça na minha e na sua vida. E isso é o que nos dá senso de pertencimento verdadeiro. Porque, irmãos, o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos terrenos, um dia eles vão deixar de ser. Mas a família de Deus, ela é eterna. Jesus está mostrando aqui que a prioridade dele na pregação da palavra está antes da sua família. E isso num contexto onde viviam-se numa estrutura de vida totalmente familiar. Prova disso é que quando você volta lá para Jesus, quando ele está com 12 anos no templo, Maria e José se perdem dele na caminhada da caravana, e aí vão repreendê-lo quando encontram no templo, e dizem assim, vocês não sabiam que eu deveria cuidar das coisas do meu pai? Então, olha, as coisas de Deus, eles têm primazia antes da nossa família. Eu não sei como é que anda a sua família, como é a sua casa, mas a gente precisa ter essa realidade de Deus no nosso coração. A obra de Deus vem antes da nossa família. Eu não estou dizendo que a gente não tem que cuidar da família. Eu sou um homem casado, mas o meu relacionamento com Deus, ele precisa vir em prioridade antes do meu relacionamento com a minha esposa. Porque quando o meu relacionamento com Deus flui bem, o cuidado que eu vou ter e o amor que eu vou ter com a minha esposa vai ser melhor e vai ser diferente. Jesus não está dizendo que a gente pode negligenciar os nossos pais, mas ele está dizendo, olha, quando Deus é a nossa prioridade, a gente se relaciona melhor com Ele, o jeito como eu vou me relacionar e cuidar dos meus pais vai ser melhor. Quando tudo no nosso relacionamento com Deus flui melhor, o nosso relacionamento com o nosso próximo, com a criação, vai fluir melhor. E aí, quando a gente pega o início do capítulo 8, e agora essa parte do capítulo 8, falando da família de Jesus, você tem uma família diversa, e essa família, ela tem uma marca, que é aqueles que ouvem e obedecem a palavra do Senhor. Nós estamos aqui, irmãos, porque nós estamos unidos em torno da palavra. E a palavra de Deus, ela é a verdade. A Bíblia diz assim, acima de todas as coisas, Deus exaltou o seu nome e a sua palavra. É difícil num mundo onde hoje se questiona se a Bíblia ela é realmente a palavra de Deus, se ela contém a palavra de Deus, e a gente fala assim, essa palavra ela é a verdade. Ela é a luz para os nossos caminhos, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é alimento para as nossas almas, ela é o sustento sobre o qual nós precisamos estar edificados e solidificados. É sobre a palavra. E essa palavra chegou ao coração dos discípulos e daquela multidão por intermédio de parábolas. Jesus ensinando eles, dizendo, olha, a pregação da palavra já faz distinção entre aqueles que me querem e aqueles que não me querem. A Bíblia diz que quando o povo ouvia a palavra de Deus, uma semana antes, Jesus entrando em Jerusalém, eles festejaram Jesus. Mas o mesmo povo que uma semana antes festejou Jesus, depois de uma semana, está gritando crucificam. São pessoas que não têm constância. Foram pessoas que não tiveram constância, que não geraram frutos, que frutos não amadureceram. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos, porque o texto diz que aqueles que não tiveram a palavra germinada no seu coração, que não deram fruto, se perderam para sempre. A gente consegue olhar para a nossa vida, para a vida das pessoas que estão ao nosso redor e ter a perspectiva da eternidade, de dizer, olha, essa palavra, ela traz salvação eterna. E não ouvi-la traz condenação eterna. A Bíblia diz assim, e vem o diabo e tira a palavra do coração para que os impeça de crer e serem salvos. Deus quer salvar os homens, a todos. Mas o diabo está roubando a palavra, de acordo com a parábola, roubando a semente para que eles não creiam. A gente consegue ter essa perspectiva de eternidade, de que Deus quer fazer algo eterno, não é algo passageiro. A palavra de Deus produz fruto, e a Bíblia diz que produz fruto com perseverança. É aquele que sempre vai produzir fruto, independente de adversidades, de problemas, de qualquer coisa que se levante. É lógico que quando a gente faz uma autoanálise da nossa vida, a gente pode ficar preocupado, né? Parece que tem época da nossa vida que dá
Mas assim, é com perseverança. Passa uma fase baixa, mas vai perseverando, porque a palavra de Deus, ela tem poder para frutificar. E eu queria que a gente encerrasse nesta manhã com esse desafio, né? De examinar os nossos corações em oração humilde e sincera diante de Deus, em busca de que o Senhor revele a nós as nossas resistências. Porque se tem uma verdade dessa palavra nesta manhã para o nosso coração, é de que Deus fala, mas de que nós só ouvimos quando nós queremos ouvir. E muitas vezes nós podemos estar diante do Senhor sem querer ouvir as verdades de Deus para nós. Oremos. Pai querido Deus eterno, em nome de Jesus, o teu Filho amado, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio de ouvir a tua palavra, pelo privilégio de poder viver uma família, uma comunidade de fé que é unida pela palavra, Senhor, de podermos nos exortar, nos aconselhar uns aos outros com a tua palavra. Eu te louvo pela tua palavra, Senhor. Eu te louvo pela tua fidelidade, pelo teu amor com o qual o Senhor nos amou e entregou Jesus no nosso lugar na cruz do Calvário. Tão pecadores quanto somos, ó Deus, tão podres, tão pobres, tão miseráveis, tão sujos, o Senhor nos amou, mas nos lavou com o precioso sangue de Jesus que foi vertido por nós na cruz do Calvário. Eu te louvo, ó Pai, porque há uma promessa do Senhor sobre as nossas vidas, daqueles que creem, de que o Senhor vai nos vestir com vestes brancas, com vestes de justiça, com vestes de santidade. De que o Senhor virá para nos buscar, para que aonde o Senhor estiver, nós estejamos contigo, ó Pai, em santidade, em justiça, em louvor e exaltação por toda a eternidade. Ó Pai, eu te peço, sonda o nosso coração neste momento, Senhor. Ó Deus, o Senhor conhece as nossas áreas de resistência. As áreas da nossa vida onde nós não queremos permitir que o Senhor entre, o que nós não queremos que o Senhor fale conosco, ó Pai, mas nós te pedimos, desvenda os nossos olhos nesta manhã, Senhor. Quebranta, Senhor, o nosso coração, porque a tua palavra diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. Ó Deus, em oração humilde e sincera eu peço, sonda o nosso coração, sonda o meu coração, Senhor. Vê o que há de nós, Senhor, todo o caminho mau e tira, Senhor, e nos conduz pelos caminhos da justiça. Ó Deus, que a tua palavra seja instrumento de salvação na nossa vida, não de julgamento, ó Pai. Até aquele dia em que nós ouviremos o soar da trombeta e o Senhor há de voltar para nos buscar. Até aquele dia, Senhor, mostra sempre o nosso coração e nos torna sujeitos, sensíveis e rendidos à tua palavra. Para a glória do teu santo nome, assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.